Bom, meus companheiros, vamos retornar agora do nosso rápido intervalo, como sempre, com a minha já famosa colinha, que é a materialização das nossas pesquisas, do farto material que a espiritualidade faz chegar até nós. Sem essa ajuda, essa colaboração extra, não teríamos condições de estar aqui fazendo esses comentários. E gostaria também de fazer mais um lembrete, não só da nossa companheira Andréa, que no dia 11 estará debutando junto aqui com o grupo de estudos, mas lembrar a todos que a nossa pequena e aconchegante casa está abrindo todas as sextas-feiras, a partir das 20h30, com término previsto para 22 horas, com palestra e um passe energético. E nesse dia, quem precisar também terá a oportunidade de estar conversando com a Nildes, para haver algum direcionamento para Evangelho no Lar, ou um trabalho fechado às quartas-feiras. Mas enfim, desde o mês de setembro, a nossa casa, a partir do dia 9, começou a abrir apenas às sextas-feiras para os companheiros, para os nossos amigos. 20h30, 22 horas, tem a oportunidade de fazer uma consulta com a Nildes para ver um direcionamento, mas mesmo assim, os trabalhos online permanecem, ficam inalterados. Como toda sexta, colocamos sempre algum artigo relacionado com humor e uma mensagem, uma reflexão. Tá bom? Vamos dar início aqui, que pode ser que fique longo e eu tenho que pedir desculpa ao final. Então, vamos lá. A pergunta 623 nos fala o seguinte: os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? A materialização ficou da seguinte forma. Na resposta ditada pelo Espírito da Verdade, temos a expressão homem de gênio. Pergunto, quem é esse ser? Melhor explicação que localizei nas pesquisas que os nossos amigos fizeram gentilmente nos chegar é a seguinte: o homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnados, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado, reencarna para fazer com que os outros aproveitem do que ele já sabe, ou para adquirir mais do que já possui. Aí eles fazem aqui um comparativo bem interessante. O professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador da segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Aí um mentor. Os falsos princípios podem nascer até dos gênios. Depende do momento em que se inspiram para dizer à humanidade. Existem os missionários de Deus e os que se fazem missionários. Entretanto, quando são homens de gênio, o Senhor aproveita a sua boa vontade para transmitir aos homens a sua mensagem. Porém, esses missionários que se fizeram podem torcer algumas verdades e certamente influenciar algumas pessoas. Entretanto, Deus deixa que eles prossigam, por existir em suas vidas algumas mensagens de grande valor. Como é um preparo para o progresso, alguma mensagem de grande valor. Continuando, como é um preparo para o progresso, para a nossa reforma íntima, nada se perde e tudo se serve para um aperfeiçoamento. Nos tempos mais remotos, os chamávamos de profeta, e hoje de missionários, sempre com a tarefa de nos trazer revelações, aprendizados. Um complemento vindo de Miramês, a mensagem, na sua pureza imaculada,
vinda de Deus, somente um a trouxe em toda a sua plenitude de amor. E esse foi Jesus. Ele proporcionou à humanidade aberturas maiores para um aprendizado sem retrocesso. Vamos pensar assim, pô, mas tá tão curtinho, já tá com sede. Meus amigos, até chegar nesse ponto, já foi mais de tempo, viu? Eita, como eu apaguei, voltei, fui, voltou. Mas se cheguei aqui, até aqui já tá um bom começo. Seguindo aqui, todos nós sabemos a existência dos falsos profetas, que são responsáveis por mensagens suspeitas, que sempre teremos mentes que os escutam. Para isso, sempre devemos passar tudo pelo crivo da razão, e se faz sentido o que supostamente está sendo revelado. Simples, se é algo de Deus. E sabemos que o elemento nobre não se mistura com aqueles que não vibram na mesma faixa da vida. Tanto quem fala como quem ouve estão em processo de despertamento espiritual. E algum dia o falso será verdadeiro, e o que escuta mal com a maturidade passará a escutar bem. As lições são diferentes para cada alma, mas todas são lições que nos fazem aprender, onde quer que seja. Lembrando, tudo será sempre um grande aprendizado. Até o falso nos servirá como alerta, pois eles não têm força de duração. Então, quando vem aquelas revelações duvidosas, um aceita, dois e tal, aí começa um outro grupo a questionar, a perguntar. Então, por isso que a gente fala que o falso ele não tem força de duração. Ele pode durar. Como somos espíritos imortais, temos a vida eterna, então uma mentira ela pode durar um tempo, mas ela não vai se perpetuar. Uma hora ela quebra. Para isso, temos um mentor que nos alerta. A vida nos oferta conjunções variadas e sempre nessas oportunidades aprendemos alguma coisa. Quem se encontra mais ou menos despertado para a luz deve pedir e saber como convém pedir, porque Deus nada dá mal para seus filhos, sendo Ele harmonia, todas as suas dádivas são de luz. Ou se lhes pedir um peixe, lhe dará cobra. Isso aqui eu achei bem bacana, que foi num outro texto, um comentário que é de Mateus capítulo 7, versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra. Não é? Fazendo uso do bom senso e da racionalidade, ninguém terá dúvidas de quais direções tomar, e não precisaremos ser dotados de profunda intelectualidade para deliberarmos com acerto e equilíbrio, mas sim de refletirmos maduramente sobre o que é bom e o que não é. Pois Paulo, num determinado momento, sentenciou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para encerrar essa pergunta aqui, duas frases que eu achei bem bacana. Ficamos com os falsos enquanto a verdade não chega. Aprendamos com Jesus, que somente a verdade liberta a alma. Maravilhoso, né? A pergunta 624, ela é a seguinte: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Em uma rápida pesquisa feita, profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor. O profeta é aquele que também denuncia as mentiras, desigualdades e as injustiças. Profeta é aquele que tem discernimento do que convém e do que não convém. Um mentor. O verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade e por vezes lhe custa a própria vida física, como sucedeu ao divino amigo Jesus. Agora vem um mentor nos falar sobre os falsos profetas. Vejam que interessante o pensamento. É fácil de ser reconhecido o homem de bem, pela sua vida, que ajuda outras vidas. É ele o homem que ama em todos os seus passos. Ele prega e vive o amor.
Todas as religiões são dignas de respeito. Alguns dos religiosos é que são falsos dentro da própria comunidade. Maravilhoso, né? Aqui um trecho que localizei que nos serve de alerta. Abre aspas. O espírito, para ser elevado, não precisa certamente frequentar tais ou quais religiões, mas que faça a caridade com amor. O missionário legítimo é aquele homem que respeita os outros, que não fere, que não insulta, que não critica, que não tem ódio, que não tem inveja nem ciúmes, que perdoa sempre as ofensas alheias, que segue a linha de Jesus, vivendo os seus preceitos, que o Evangelho registrou pelo poder do amor dos seus discípulos. Fecha aspas. Eu não achei o autor desconhecido, mas maravilhoso. Devemos afirmar que esse é o caráter do verdadeiro cristão, que passa servindo, aprendendo, ensinando, amando e o nosso ponto mais delicado, perdoando. Temos absoluta certeza de que perdoar aqueles que nos ofendem é decisão acertada, que somente benefícios nos traz. No entanto, exercitar o perdão no cotidiano não é tarefa que realizamos sempre, né? Falhamos um pouquinho nisso, né? Conhecemos com detalhes a lei de causa e efeito, de ação e reação, onde cada um colhe fruto da semente que plantou, que a vida nos devolve o que a ela damos. No entanto, ainda continuamos fazendo coisas erradas, sabendo que os reflexos desses erros respingarão em nós mesmos, trazendo consigo toda a gama de prejuízos e dores que são próprias dos erros cometidos. E através das vidas sucessivas, das nossas encarnações, que estamos mostrando, afirmando, sendo provas vivas, que ninguém morre e o que plantamos, colhemos. Que com a mesma medida que julgamos, seremos julgados. Não é? Que é prova mais viva da imortalidade do espírito, de ação e reação, colhemos o que plantamos? É só olhar o nosso dia a dia. Final do dia, olhar no espelho. Você vai ter tudo ali. Você colheu aquilo que você fez, boas atitudes, colheu coisas boas. Fraquejamos, não vão ser coisas boas, né? Ação e reação, nada vai passar desapercebido. Não dá aquele negócio, a gente pode enganar um ou outro e tal, encobrir uma falha, alguma coisa nesse sentido, né? Mas para ele, nada vai passar. E aí, como dizem uns, né? No dia do juízo final, vamos sentar lá e vamos puxar a nossa capivara, a nossa ficha corrida, né? Não tem aqueles negócios que às vezes mostrava em filme ou televisão, que a ficha corrida do cara tinha metros e metros. Vamos torcer para a nossa ficha corrida. Isso é só um papelzinho, né? Uma tirinha, né? Vai que... E a nossa ficha corrida de boas ações, aí sim ela ser grande, né? Pretensão, né? Mas temos muitas encarnações aí pela frente. Quem sabe um dia, né? A nossa ficha de erro, puxa lá, esteja em branco, e a nossa ficha de boas ações, quilômetros de distância. Ei, maravilha que seria, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar para a nossa realidade do planeta Terra. Miramês. O verdadeiro profeta é aquele que esquece o mal e somente vive no bem, que esquece o ódio e vive no amor, que esquece a injúria e vive no perdão. Como sempre, sabedoria ímpar de Miramês. A pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Jesus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Simples assim, Jesus. Ele é o mestre dos mestres, é realmente o modelo no qual todos nós devemos nos basear. O ponto a ser atingido, se igualar, não vamos nos preocupar com isso, né? Primeiro, todos somos individuais. Somos cada qual um pequeno universo. Devemos ter como meta seguir seus passos em direção à luz, amar ao próximo,
melhorar nossa conduta, melhorar como vivemos em nossos lares, tudo que praticamos na sociedade e tentar mudar mudar este planeta de prova e expiação para regeneração. Vamos convictos que nós vamos conseguir. Não é tentar assim, tá, vou tentar. Não, nós vamos conseguir. Pensamento positivo. Pensamento é tudo. Certamente, quando Allan Kardec formulou essa pergunta, poderia até ter passado na sua mente centenas de grandes personagens da história universal. Mas a resposta veio de forma concreta, firme e simples: Jesus. E se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ele no próprio Evangelho do Mestre, isso fica claro com certas afirmações. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Essa aqui eu achei bela, que é de João, capítulo 1, versículo 10. Um mentor, Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos. É o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta, foi a sua vinda a ele. Meus amigos, essa pergunta aqui, eu não tenho mais como responder, pesquisar qual é o mais perfeito, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Jesus. Não tenho o que falar. Colocamos algumas observações, algumas passagens, algumas coisas dele, mas Jesus é o ponto. Ele é o divisor de águas, antes e depois. Nós temos que nos preocupar em ser Jesus? Não, mas vamos seguir os seus ensinamentos. Não é? Lembrando, cada qual de nós é um universo. Cada qual vai ter uma evolução. Todos terão os mesmos direitos. Ninguém teve privilégio, nem Jesus. Não é? Ele galgou a posição. Então é aquele negócio. Tem Jesus, está lá em cima, num patamar elevado. Vamos seguir como exemplo. Não é? Se vamos ser mentores, se vamos ser anjinhos, se vamos recuperar, se vamos ser convidados a ficar neste planeta, vamos seguir. Não vamos nos preocupar, esse modelo é inatingível, então não vou colocar essa meta na minha vida e vou só meter o pé na jaca. Não. Sabemos ação e reação. Então, mesmo que achemos, esse modelo puxa, nunca vou chegar, então vou cometer. Não esqueçam de ação e reação. Não esqueçam que o que plantamos, colheremos. Bom, meus amigos, com isso, graças a Deus, temos a oportunidade de encerrar mais uma noite de estudos. Lembrando, após este vídeo, vem a nossa Magneide com seus comentários, a oração de encerramento. Depois o espaço estará democraticamente aberto. A partir da próxima semana temos uma nova companheira nos estudos, a nossa companheira Andréia. Lembrando que a nossa casa, todas as sextas-feiras, está aberta, pequena, mas muito aconchegante, para receber os nossos amigos. Todos vocês, sejam bem-vindos à nossa casa. Os que puderem, tiverem a oportunidade de ir, vão, pelo menos para conhecê-la. Tá bom, meus amigos? Eu deixo a cada um de vocês um grande abraço. Foi um prazer inenarrável recebê-los em meu lar. Agradeço de coração a oportunidade que me deram adentrar os seus lares. Um beijo a todos. Nos encontraremos em breve. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado. E o vídeo ficou longo. Tchau.